teve, né, um probleminha em relação à luz, na verdade. Dois abençoados soltando pipa, eles puxaram um cabo de energia, acabando com a luz aqui da região. Aí fiz contato com a Energisa e voltou agora há pouco. Então, é por isso que eu estou gravando essa aula. Vocês estão ouvindo essa música? Alguém identifica? Ou com o meu acessório? Ou com a música? Então, eu gostaria de propor para que semana que vem a gente faça uma aula temática. Isso, a festa junina, que vocês venham com algum acessório, com uma camisa xadrez, mas aí tem que abrir a câmera para ver vocês, que eu quero printar e tirar uma foto bem legal nossa, tá bom? Então, eu espero contar com o apoio de vocês. Vou lembrar vocês no grupo, tá? Um dia antes, tá bom? Mas e se vocês quiserem também? Fiz hoje com o segundo ano, vou fazer daqui a pouquinho com o terceiro ano. Ok? Deixa eu só desligar a música que a gente começa a falar um pouquinho, dando continuidade à arte na Idade Média. Dando continuidade à arte na Idade Média, como eu já disse. Nós já falamos sobre arte bizantina, aí falamos sobre arte islâmica, e hoje nós vamos falar sobre arte românica, né? E depois nós daremos mais alguns passinhos para arte gótica, mas hoje é arte românica, ainda sobre arte na Idade Média. Para relembrar algo, né, que nós já falamos sobre arte na Idade Média, o que orienta o norte da arte na Idade Média é a Igreja Católica, né? É o cristianismo, né? É a religião que norteia. Então, toda a produção artística está direcionada para a Igreja Católica. Os artistas tinham liberdade de criação, professora Tati? Não. Então, eles não tinham autonomia de criar algo, tanto na pintura, quanto na escultura, quanto na arquitetura. Tudo bem? Vou espelhar a apostila de vocês agora. E está aqui no módulo 14, Fortalezas Divinas. E módulo 14, começa falando um pouquinho sobre o caminho de Santiago, né, de Compostela, que tem muitos fiéis que ainda fazem esse trajeto e vão até essa catedral, né, e tem várias atrações ali, e uma delas é, sem dúvida, Botafumeiro, é um acontecimento que acontece nessa catedral, e eu vou ler um pouquinho para vocês sobre o que é, né, trata-se de um incensário gigantesco, com mais de 50 quilos, que é acionado por um grupo de 6 homens, né, que são chamados de tiraboleiros, por meio de um mecanismo de roldanas, né, que é um sistema de contrapeso, com um pêndulo entre as faces norte e sul da catedral, ele espalha fumaça como um verdadeiro espetáculo de pirotecnia, né, um espetáculo de fogos de artifício, mas na verdade utilizando a fumaça. Originalmente, conta a história que servia para amenizar o mau cheiro gerado na igreja pelos peregrinos, pessoas que então dormiam e faziam as necessidades dentro da própria igreja. Pensa, então, foi criada toda essa situação, todo esse acontecimento, porque muitos peregrinos paravam ali na catedral para dormir, e eles não tomavam banho e acabavam fazendo suas necessidades na própria igreja. Então, por isso desse fumacê, né, de expelir toda essa fumaça para abafar um pouquinho o cheirinho ruim, imagina, né? Mas atualmente faz parte de uma espécie de um show que emociona até um ateu. Porém, vê-lo é preciso estar na missa do meio-dia dos domingos, a chamada Missa do Peregrino. Outra curiosidade é a coluna central do chamado Pórtico da Glória, no qual, de acordo com a tradição local, todos os peregrinos eles se apoiam quando chegam à catedral. A marca dos 5 dedos que até ali chegaram. Então, quer dizer, como eu falei, né, há uma caminhada, há peregrinos que eles percorrem grandes distâncias para chegar ali. Muitos estão cumprindo promessas, né? Quem é cristão, quem é católico sabe disso, que fazem propósitos com Deus e vão até ali, até para uma forma de cumprir, de entregar sua promessa. Atrás dessa coluna está uma pequena estátua do mestre Mateu, construtor do pórtico. Diz que quem bater com a testa na cabeça dessa escultura terá hiperativadas as suas faculdades mentais. Por via das dúvidas, não existe. Bata com a testa nesse pilar. Vale a pena contratar um guia oficial da catedral. Então, que custa quanto? 5.000 pesetas, o que não é caro se pensado num grupo, ok?
Os detalhes são inúmeros e há fato de muitas particularidades. Na Praça da Quintana, que fica atrás da catedral, não deixe de atentar-se para a sombra projetada numa das paredes pela iluminação pública. Forma à perfeição a imagem típica de um peregrino. Os mais crentes atribuem esse fenômeno a um milagre qualquer, e não algo que foi feito, foi proposital, e sim a um milagre. E aqui tem alguns questionamentos, né, que se nós estivéssemos ao vivo, vocês poderiam me responder, mas aí vocês vão fazer essa autorreflexão. Você já participou de algum evento de visitação a igrejas ou a monumentos arquitetônicos da sua cidade? Aqui nós temos várias igrejas, né? Não só igrejas, mas monumentos arquitetônicos enormes. E o que você conhece sobre a arte medieval? Eu já comecei a aula falando um pouquinho para vocês. Algum de vocês já tinha ouvido falar do Caminho de Santiago de Compostela? Se você quiser pesquisar um pouquinho mais, sinta-se à vontade. Vocês vão ouvir histórias maravilhosas. Muitas pessoas foram curadas fazendo propósitos, milagres assim, sobrenaturais. Mas vai muito da crença, né? E nós vivemos num país laico, então eu respeito o que você acredita, mas leia um pouquinho. É maravilhoso. Você já participou de alguma peregrinação ou conhece alguém que participou? Né? E se você conhece, para onde essa pessoa foi? A aula que vem eu começo, e aí se você puder anotar na sua apostila essas respostas, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tudo bem? Na aula que vem, ok? Então vamos continuar. Aqui na própria apostila de vocês, ó, acesse o caminhodesantiago.com.br, tem um link bem aqui, eu vou destacar. Ó, eu acabei destacando para você, tá? Tem um link que vai falar um pouquinho mais o que é esse caminho de Santiago da Compostela, que você pode se aprofundar e conhecer todo esse caminho de peregrinação. E conta um pouquinho dessa história também, ok? Vamos dar continuidade e falar um pouquinho agora sobre arte românica. Dos séculos XI ao século XIII, a Europa viria a desfrutar do período artístico chamado Românico. Foi o primeiro a queda do Império Romano. No período românico, várias regiões começaram a ter características muito semelhantes. Houve uma unidade formal naquele momento. Passado o período turbulento do Império Romano, como nós sabemos, foi um período de muitas guerras, de brigas por territórios. A Europa começou a viver um momento mais estável. As cidades começaram a se desenvolver. A economia, em especial, né, advinda do comércio, também o que se dilatou, né? Ela acabou se desenvolvendo. A arte possibilitou uma homogeneidade entre as culturas da época. Então surgiu o quê? Em decorrência do crescente interesse religioso em que viviam as sociedades. Foi o que eu falei, o norte de toda a produção artística da Idade Média foi a religião. Como a religiosidade estava em ascendência, muitas pessoas fizeram peregrinações e cruzadas com o intuito de libertar a Terra Santa. Assim como o imperador, embora não houvesse uma autoridade política, ficou a critério, então, de quem essa autoridade política? Do Papa. A igreja, então, controlava as ações da sociedade, certo? Então, a um certo ponto, ela unificou a Europa. Então, diante desse fato, fez-se necessária a construção das igrejas. Então, por quê? Eu preciso de um espaço aonde eu coordeno todas as minhas ações. Nunca até então havia sido construída tantas igrejas. Então, foi nesse período em que o número de construções de igreja bombou, ok? Com o período românico, ocorreu em diversas partes da Europa, simultaneamente, não é possível constatar uma homogeneidade na produção. Todavia, existe uma tangência comum entre o que ocorria em diferentes regiões europeias. Porém, há particularidades, tá? A primeira característica notável foi a questão do tamanho, pois nunca antes houve igrejas tão grandes e robustas. Queridos, verdadeiras fortalezas para Deus. Era assim que eles falavam de suas igrejas, tá? E só passou a ser superado pelas igrejas góticas, ok? Outra característica comum era que as igrejas eram elaboradas em pedra.
Assim, os telhados, que antes eram construídos em madeira, mas nesse período ele passou a ser substituído por dois tipos de abóbada, que está aqui no lado esquerdo, ó, abóbada de berço e abóbada de aresta. O que são as abóbadas? É essa estrutura para você trabalhar com a altura, o seu pé direito, com o telhado, ok? Onde eu amplio, eu deixo ela cada vez maior. Se você olhar para cima do espaço que você está, ele é reto na maioria das casas, na maioria das construções, certo? Mas nas igrejas ele era arredondado, então isso são as abóbodas. E na Idade Média, no período românico, existiam esses dois tipos de abóboda, a abóboda de berço e a abóboda de aresta. A ideia transmitida era de que a igreja precisava, como eu falei, representar a fortaleza divina. A parte externa, fora da igreja, ela era adornada. As paredes, turma, as paredes eram muito grossas, né? Eles utilizavam contrafortes, havia pouquíssimas janelas. Então, muitas vezes eles até falavam de igrejas cegas, porque assim, faltava muita luminosidade. A questão do mau cheiro, vocês se lembram desse evento que aconteceu na catedral? Então, porque além da luminosidade, não tinha muita circulação de ar ali, certo? Além disso, ó, as paredes eram grossas, utilizavam contrafortes, havia pouquíssimas janelas, por isso que o interior era escuro. Ainda se fazia uso de arcos arredondados e também o formato da cruz. A igreja ainda era feita no formato sobre uma planta de cruz. O que é uma planta baixa? Imagina você, uma igreja aqui, o desenho dela, você olhando de cima, ela é construída no formato de uma cruz, ok? A escultura em pedra no período românico voltou com força, e a função dela era de auxiliar o discurso cristão, juntamente com a arquitetura e pintura. Então não era uma escultura desconectada da arquitetura, ela era conectada. Bom, a pintura a mesma coisa. O foco era usar a arte como uma função didática para o discurso religioso. Então, assim, foi o que eu disse. O artista ele tinha autonomia? Não. A função da arte neste período era apenas didática. Eu preciso levar a mensagem, eu preciso conectar o meu fiel ao céu, eu preciso fazer com que ele sinta que a igreja seja uma fortaleza para Deus. Ok? Então, o artista não representava o que via, e sim o que ele sentia. E é nesse ponto a arte é o veículo expressivo para a expressão da fé, tá? Vocês conseguem ver nessas duas imagens aqui, ó, uma igreja de São Crisanto, tá? Olha aqui, feita de pedras, ok? A grandiosidade, as paredes, a largura das paredes e o interior da igreja. A altura, a grandiosidade. Aqui fala um pouquinho sobre o caminho dos peregrinos, tá? O que está em vermelho mostra toda a passagem por onde eles passam. Agora aqui, ó. Este período foi marcado também por igrejas que muitos peregrinos visitavam, como é o caso da igreja de Santiago de Compostela. Além das suas funções habituais, elas serviam como pousos para esses peregrinos, né? Como se fosse paradas para eles dormirem, descansarem, né? E eles traziam também a possibilidade de contato com essas relíquias. Era muito comum o formato da igreja ser em cruz, né? E muitas são as igrejas de peregrinação, mas entre aquelas que mais se destacam, tem a San Sernin, Santiago de Compostela, San Madalena e San Martin. Essas igrejas recebiam grandes multidões e as procissões transitavam pelas naves laterais, passando de ambulatório mesmo em dias comuns para aqueles que viviam na região. Então, quer dizer, o número de pessoas que passavam por lá era gigantesco, né? Em muitas igrejas há uma estrutura de reforço na parede chamada de contraforte. Trata-se de uma espécie de trava para suportar o peso gerado pela altura das estruturas. Então, eu preciso fazer um contrapeso, por isso do contraforte. Boa parte da cobertura acontece por abóbodas de aresta na nave central, ok? Aqui olha aqui, a imagem vista de frente da Catedral de Santiago de Compostela. Olha a grandiosidade. Observe o tamanho das pessoas em relação à catedral. Ah, então, assim, gente, nós estamos falando aqui de século XI, século XIII, né? Então, assim, domínio técnico, materiais disponíveis. Então, assim, é um avanço em relação à arquitetura gigantesco,
tá? Mesmo sabendo essa questão da ausência de iluminação, ausência de circulação de ar, tá? Mas aí na arquitetura gótica a gente vai ver que melhorou pra caramba, ok? Mas vamos falar de românica ainda. Lembrando que a única associação que nós podemos fazer de arte românica para arte românica é localização geográfica, ok? Porque quando nós abordamos a arte romana, cronologicamente falando, o período é diferente da arte românica, tudo bem? Eu estou falando isso porque às vezes a pessoa associa românico ou românica a Roma. Claro que tem a ver por questões geográficas, tá? Mas por questões estéticas, objetivas, ou mesmo reflexivas, não tem o mesmo andamento, ou melhor, não tem o mesmo propósito. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Escultura românica. No século XV, a escultura românica chegou ao seu ápice, quer dizer, chegou ao seu melhor, né? Tornou-se mais realista e antecipou o que seria o período gótico. A escultura foi condicionada à arquitetura, foi o que eu falei, ela estava sempre fixada à arquitetura, e ambos auxiliavam no discurso didático religioso. O espaço da superfície das paredes das igrejas românicas são repletas de esculturas. As esculturas, elas eram antinaturalistas, ou seja, não se assemelham com o seu equivalente ao mundo natural, tá? Lembra que a Pro falou? Quando nós falamos de uma pintura naturalista, então é uma pintura próxima à realidade, não se fala uma pintura realista, porque o realismo foi o movimento da história da arte, ok? Então, uma pintura realista é uma pintura como se fosse uma fotografia. Escultura realista, uma escultura como se fosse realmente a pessoa, ou igual, né, ao objeto que você está esculpindo, certo? Então, se é antinaturalista, é que não é parecido com o real, tudo bem? A imaginação prevalecia, inclusive, sobre a observação, mesmo eles não tendo essa autonomia de criar algo que não fosse religioso, tá? Eles podiam trabalhar com a imaginação, sim. Cores, proporções e linhas anatômicas são representadas de maneira fiel aos modelos apresentados, aos fiéis nos interiores das igrejas. As esculturas coube a tarefa de auxiliar no discurso cristão, de uma forma que mostrasse as cenas bíblicas em seus relevos em pedras. Dos países importantes foram os locais das primeiras esculturas românicas. França e Espanha continham as primeiras peças escultóricas aplicadas arquitetônicas, ok? Aqui tem um exemplo de uma escultura românica. Observe a construção mesmo em relação aos detalhes, até o domínio de técnica, tudo bem? O capitel é uma das primeiras estruturas arquitetônicas vistas pelo fiel. É por isso que tinha que ser de grande valor expressivo. A escolha feita por parte dos artistas foi a aplicação de relevo nos capitéis. Né? Os capitéis o pórtico de entrada de uma igreja, é a entradinha, são as esculturas fixadas na entrada, tá? A proporção não é um aspecto de relevância do período românico. Então, assim, eles não tinham se preocupado, essa preocupação, esse cuidado, tá? Mas dependendo da hierarquia dos personagens, a proporção é relativizada com o espaço do relevo. As figuras não possuíam equivalência com seus duplos no mundo material. As esculturas são delgadas, com gestos expressivos, sempre havendo uma acomodação da escultura no espaço arquitetônico, ou seja, a escultura é subordinada à arquitetura, foi o que eu falei. Ela não é desconectada da arquitetura. Eu vou fazer uma escultura de Adão e Eva, né? Vou fazer uma escultura de Davi e Golias. Não, eu vou fazer aqui, fixada a arquitetura, para contar uma passagem bíblica, contar uma situação, ok? As figuras dos capitéis são profusas, com baixa pregnância segundo a teoria de Gestalt. A teoria de Gestalt, na verdade, foi uma escola de artes, tá, que defendia algumas teorias, muito ligadas ao academicismo, né, algumas técnicas, ok? Assim como em outros momentos da história da arte, existem esculturas de pequeno porte, embora em número bem mais restrito de exemplares. Marfim e madeira são os materiais utilizados nessa peça, que por vezes podem receber um tratamento mais requintados com pedras preciosas. Queridos, isso daqui é um capitel românico, olha, pode perceber, tá? Ó, olha os detalhes,
Percebe o cuidado que tem com a peça, tá? O trabalho, né, que o artista teve, ok? Aqui um tímpano, né, que foi falado, sempre no pórtico de entrada, né, sempre na entrada de uma igreja. Tudo bem? Então, agora nós vamos falar sobre pintura românica. Então, nós falamos um pouquinho sobre arquitetura, lembrando que as duas abóbodas mais utilizadas para você deixar até mais amplo o teto é a abóboda de aresta e a abóboda de berço. Você trabalha com a escultura sempre fixada à arquitetura, tá? E agora vamos falar sobre a pintura. A pintura não consegue rivalizar com a arquitetura ou com a escultura. Existem trabalhos em mural, tapeçaria e principalmente iluminuras, né, em manuscritos nesse período. O que prevalecia, assim como na escultura, era a função didática, uma vez que boa parte da sociedade não era letrada, né? Ela era analfabeta. Então, cabia às imagens a missão do quê? Do ensinamento cristão. As pinturas maiores, elas eram executadas em igreja, já as menores eram produzidas em livros e em textos decorativos, né, textos decorados, tá? Aqui tem um mosaico, o mosaico ele continua, ele permeia toda a Idade Média, tá? Todavia, não se pode negar a existência de retábulos e afrescos neste período, que na maioria das vezes, assim como no caso das esculturas, narravam passagens da vida de Cristo. Existem características marcantes nas produções artísticas do período românico como um todo. Quanto aos elementos formais no desenho, há falta de anatomia. Então, quer dizer, eles não tinham domínio técnico de desenhar anatomicamente. As formas eram disformes, tá? De uma intenção de geometrização do corpo. Prevalece o não sobreamento ou qualquer ilusionismo pictórico. Terceira dimensão, nem pensar. Eles eram extremamente bidimensionais, era altura e largura, profundidade, porque eu não tinha esse domínio técnico, eu não tinha esse conhecimento, tá? Um dos principais artistas foi Piero Cavallani. Então, quer dizer, aqui eu já consigo identificar algum artista em especial, ok? Já é importante para a história da arte essa informação. Tá? Uma característica importante da pintura românica é que os imperadores, por ser considerados também um representante, assim como os papas, né, como um representante de Deus aqui, eles gostavam de associar também, eles eram representados com uma auréola nas suas cabeças, tá? Eles eram representados assim, como uma auréola na sua cabeça. Ok? Tudo bem? Então, assim, a Pro acredita que até agora não, se ficou dúvida, eu gostaria que vocês tirassem essa dúvida comigo hoje, no plantão de dúvidas à tarde, que eu vou abrir o nosso grupo. Então, hoje eu falei com vocês sobre arte românica, ok? Sobre arte românica, e hoje à tarde, o que a prof vai fazer com vocês? Eu vou tirar dúvidas sobre arte românica. Essa semana ainda não tem atividade para vocês colocarem para Pro lá no grupinho, tá? No grupo de atividades, fiquem tranquilos, porque eu sei que tá rolando algumas provas discursivas ainda, tá? E a semana que vem nós vamos falar sobre arte gótica, tudo bem? Lembrando, semana que vem, se der tudo certo para a gente fazer essa nossa aula temática festa junina, a gente vai conversando nos grupos e combina. Só colocar uma roupinha temática, a gente faz uma brincadeirinha e aí eu printo, tem que abrir a tela, claro, pra gente ver como que tá todo mundo vestidinho, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e dúvidas à tarde eu estou à disposição de vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Espero que semana que vem dê tudo certo com a luz, com a internet, com tudo, que ninguém merece. E ó, estamos com vocês. Beijo. Tchau, tchau.